Quem veio primeiro, a pós-verdade ou a fake news? Você quer saber a resposta? Vem comigo. Você pode ter uma dúvida sobre o que seja o termo pós-verdade. Então nós vamos regressar até o tempo onde ela foi cunhada e vamos trazer aquilo que de fato ela significa. Pós-verdade é um termo que foi cunhado em 2016 pelo dicionário de Oxford. Eles apontaram ela como a palavra, a expressão que significaria o ano. A pós-verdade, ela é um momento da nossa história, da nossa realidade, da nossa modernidade líquida que aponta a seleção que fazemos da verdade. Se algo que eu gosto fala sobre uma necessidade minha, então eu tomo aquilo como uma verdade. Mas se existe alguma coisa que é contrária à minha perspectiva, então não entendo como verdade, eu entendo como uma imposição à minha ideia. A verdade não é mais vista como um absoluto, algo concreto. A verdade tem sido tratada como uma serva às necessidades que nós temos ou aquilo que nós pensamos. A verdade não é mais um parâmetro ideal que indica se algo está sendo feito da forma adequada ou não, se aquilo de fato existe ou não, se comprova ou não uma veracidade. A verdade, ela se tornou um objeto de uso para que eu e vocês, então, a partir dos nossos valores, venhamos a ditar as regras dizendo se algo é verdadeiro ou não. Ou seja, a verdade não é mais o crivo. Em realidade, ela passa pelo meu crivo. Quem decide se aquilo é verdade ou não sou eu. O que é, então, a pós-verdade? A pós-verdade é a seleção das questões que estão diante de mim e se elas vão ao meu agrado, eu chamo elas de verdade. Mas se elas destoarem daquilo que eu penso, elas não são verdades. O ser humano criou uma série de blocos de ideias como se fossem verdades selecionáveis ou não, tirando toda a responsabilidade daquilo que é a verdade em um sistema absoluto. Ou seja, quando a verdade está sob uma égide absoluta, ela é imutável. Independente da forma que eu pense ou não, a verdade ela continua sendo a mesma. Ela não muda por conta do meu sistema de pensamento diferente. O que nós devemos fazer é entender que existe uma verdade suprema e sobre essa verdade suprema, todas as coisas então sofrem juízo. Há uma transição nesse meio da pós-verdade para a fake news. Então, respondendo a pergunta do começo, quem veio primeiro é a pós-verdade, não a fake news. A pós-verdade é a seleção daquilo que eu concordo ou não com verdade. E a fake news? A fake news, o próprio nome já significa ele. Fake, falso, mentiroso. News, novo. Fake news, novidades falsas, novidades mentirosas. Isso significa que as fake news são provenientes de um momento da história onde nós saímos de uma transição da pós-verdade para então selecionarmos os artigos e aquelas coisas que são interessantes aos nossos próprios ouvidos. Com a não valorização da verdade, quem decide se algo é verdadeiro ou não sou eu, é você. Quem decide se algo tem verdade, contém verdade, somos nós. Por isso nós vemos crescendo constantemente as fake news. Porque se eu penso a respeito de alguém uma coisa que não necessariamente é verdade quanto aquela pessoa, mas eu penso isso ou aquilo quanto aquela pessoa, nós criamos então notícias falsas, porque elas não estão submetidas a um juízo, a um valor verdadeiro. Na verdade, elas estão submetidas ao meu pensamento, que muitas vezes é volátil. A fake news, ela destrói, desconstrói a imagem de uma pessoa. Nós podemos muito bem arruinar a imagem, a carreira de uma pessoa a partir de uma história inventada, de uma mentira que nós criamos como se fosse verdade. Nós podemos editar a foto de alguém comprometendo essa pessoa, nós podemos criar maneiras de prejudicar alguém, nós podemos forjar imagens e a partir disso podemos disseminar nas mídias sociais para que as pessoas imaginem que aquilo dali é uma realidade, para que as pessoas pensem que o que nós estamos colocando é verdadeiro. O objetivo de criar fake news é justamente para descredibilizar o alvo da fake. Existe uma frase que fala muito coerentemente a respeito disso. Depois da primeira mentira, toda a verdade vira uma dúvida. Os grandes produtores de fake news, quando eles conseguem atingir o seu resultado, ou seja, quando eles produzem uma fake, uma notícia mentirosa a respeito de alguém, eles não simplesmente colocam em dúvida o caráter daquela pessoa naquela circunstância, mas todo o discurso da pessoa se torna uma grande dúvida. Ninguém mais sabe se pode acreditar naquilo que aquela pessoa está dizendo ou não.
tudo vira uma grande incerteza. No nosso tempo, as fake news têm sido utilizadas muito em prol de ideologias, não somente das ideologias, mas também no viés político. Isso tem acontecido constantemente. Ataques a presidentes, governadores, deputados, pessoas públicas, pessoas de influência social. Quando um determinado grupo não concorda com aquilo que está sendo dito, eles iniciam então um projeto de bombardear aquela figura com mentiras, com histórias não reais a respeito daquela pessoa. Essas são as fake news. O grande problema da fake news hoje é que as pessoas não consultam as fontes. Então elas começam a compartilhar aquilo como se fosse uma grande verdade. Esse é um terrível problema. O que as pessoas deveriam fazer é consultar a fonte para saber se aquele relato é verdadeiro ou não. Então, como podemos evitar as fake news? Como podemos fugir delas? Como podemos identificar as notícias falsas? 1. Devemos considerar as fontes. 2. Verificar o autor. 3. Devemos verificar a data daquilo que foi postado. 4. Devemos verificar as fontes de apoio. Se outros jornais, se outras mídias digitais, se outros meios de comunicação também estão falando a respeito daquilo. 5. Será que aquilo não é uma brincadeira? Será que aquilo não é uma piada? Devemos nos certificar disso. 6. Aquilo mexe com os valores de alguém? Aquilo mexe com a forma de pensar de alguém? Nós devemos saber se a notícia que está sendo colocada ela é justamente para atingir um valor ético ou criar um juízo de valor sobre algo. A partir desses 6 passos que eu estou passando para você, você vai saber se algo é uma fake news ou não. E se você ainda tiver dúvida, você ainda tem como consultar outros especialistas, outras fontes, para justamente saber se aquilo é verdadeiro ou falso e você não acabar sendo um disseminador de mentiras. Então, como um cristão deve se posicionar quanto a esse assunto, quanto a esse tema? Em primeiro lugar, a palavra do cristão deve ser em favor da verdade, sempre da verdade. Não simplesmente por um conceito absoluto, mas porque a verdade para o cristão é uma pessoa, Cristo Jesus. Em segundo lugar, porque assim como Mateus 5,37 nos diz, a palavra do cristão deve ser sim ou não. E não ficar... E não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. Não. Oscilando entre os dois. Ele deve se posicionar quanto à verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, porque o próprio Senhor que o chama à conversão é a manifestação da verdade. Em terceiro lugar, a palavra nos diz que são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, e eles serão fartos. Se nós temos fome e sede de justiça, nós não podemos de forma nenhuma concordar com fake news, porque fake news são ações de injustiça. Por isso nós devemos estar com nossos olhos atentos justamente para verificar a notícia e saber se aquilo é um fato ocorrido ou se é uma mentira para prejudicar alguém. Nós, enquanto cristãos, não podemos compartilhar fake news, porque quando eu compartilho uma fake news, estou sendo cobeligerante com a mentira. O que isso quer dizer é que eu estou dando mãos à mentira e propagando aquilo como se fosse um fato. Eu tenho certeza que durante esse vídeo deve estar vindo um monte de lembrança na sua mente quanto pessoas que espalham fake news, quanto aqueles grupos que você tem, seja da igreja, seja da escola, seja da faculdade, onde as pessoas mandam uma enxurrada de informações ali que você nem sabe o que está acontecendo, se aquilo ali é fato ou não. Mas eu quero te dizer o seguinte, você como um cristão não pode ser conivente com isso. Você como cristão não pode ser coparticipante com esse tipo de coisa. Você precisa se posicionar de uma forma adequada. E essa forma adequada significa verificar as fontes, ver se aquilo dali de fato é verdade e a partir da verdade, se você entende que aquilo deve ser colocado e vai glorificar a Deus, então faça. Caso contrário, se é o seu coração pecaminoso que somente quer denegrir a imagem de uma outra pessoa, não faça. Pense 2 vezes. Então, meu querido, minha querida, se você é daquele tipo de pessoa que recebe uma informação, abre o mais rápido possível, já compartilha sem verificar as fontes, fique atento. Não faça isso, porque você pode estar sendo um instrumento para compartilhar mentiras. E com certeza isso não agrada ao Senhor. Se você gostou do vídeo de hoje, eu te convido então a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, chamar mais amigos seus para que eles possam também ver qual é o posicionamento do cristão diante das fake news. Para todos aqueles que se inscreveram no Instagram, @PRCleidsonMarinho, participaram então do sorteio, hoje mais tarde, ao vivo, nós faremos o sorteio do livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. O sorteio será hoje, dia 12/2, às 4 horas da tarde.
Não perca! E assim nós encerramos hoje e eu convido você a se inscrever no meu Instagram para que nós possamos então discutir os futuros temas daquilo que vamos tratar aqui no canal Visão Teológica. Deus abençoe.